A paz do Senhor, pastores, superintendentes e professores da Escola Dominical. A Casa Publicadora das Assembleias de Deus, assegurando o compromisso com o ensino e a capacitação de educadores cristãos, torna a realizar o maior evento de escola dominical em nosso país. Vem aí o 10º SENED, Congresso Nacional de Escola Dominical, com o tema O Espírito Santo capacitando a Igreja para o ensino da verdade. O evento será realizado na cidade de Fortaleza, capital do Ceará, entre os dias 2 e 5 de novembro. Nesses dias, estarei ministrando nos seminários para as classes de professores de jovens, adultos e superintendentes da escola dominical, com os temas a seguir: classe de professores de jovens, metodologias de ensino para os jovens do século XXI. Manter os jovens assíduos na escola dominical tem sido um desafio para líderes e professores. Se quisermos alcançar esta geração, necessitamos conhecer a forma como os jovens pensam as questões ligadas à fé e aplicar novas metodologias de ensino que atendam às necessidades de aprendizagem da juventude atual. Este seminário tem como proposta apresentar quais são as metodologias mais eficazes para o ensino bíblico de jovens. Classe de professores de adultos. Metodologias ativas de ensino para adultos. Definir uma metodologia é fundamental na educação cristã. O princípio da metodologia ativa é um desdobramento da andragogia, isto é, do ensino para adultos. Essa metodologia trabalha a perspectiva da autonomia do aluno no processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, a metodologia ativa está fundamentada num conjunto de atividades organizadas que tem como propósito fazer do aluno adulto um protagonista na educação. Classe de pastores e superintendentes. Como realizar o planejamento anual e trimestral estratégico na escola dominical? O planejamento é um ato indispensável no contexto educacional da escola dominical. Quando bem elaborado, resulta em avanços significativos no desenvolvimento da aprendizagem e compreensão dos conteúdos bíblicos. Quanto mais dinâmico e estratégico for o planejamento, melhor será o desempenho dos professores na realização das atividades pedagógicas. Participe desse evento que certamente trará grandes contribuições para o desenvolvimento pedagógico da escola dominical e crescimento espiritual de toda a igreja. Inscreva-se agora no 10º SENED, Congresso Nacional de Escola Dominical. Seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Nos vemos em Fortaleza. Até lá, a paz do Senhor. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Apoio CGADB. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 5. A sutileza do materialismo e do ateísmo. Olá a todos, a paz do Senhor. Estamos de volta com mais uma lição bíblica da nossa escola dominical. Desta vez vamos estudar a lição de número 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Nós temos aí a leitura bíblica em classe, está em Romanos 1, 18 a 23, e você pode acompanhar, que vai nortear a nossa reflexão e o comentário desta lição bíblica. Nós temos um plano de aula com 4 objetivos que nós queremos aqui pontuar. Primeiro é conceituar o materialismo e o ateísmo. Segundo, rastrear as raízes do materialismo e do ateísmo. Terceiro, pontuar os pressupostos do materialismo e do ateísmo. E quarto, afirmar o posicionamento da Igreja de Cristo sobre esse assunto.
Nós falamos aí, pessoal, na introdução, que o materialismo e o ateísmo são como as duas faces de uma mesma moeda, como se fosse a cara e a coroa, porque eles se regem por pressupostos e princípios semelhantes, viu? No ponto 1, nós colocamos aí, compreendendo o materialismo e o ateísmo. O materialismo, vamos tratar aqui como uma doutrina filosófica, que a única realidade que o materialismo admite é a existência da matéria. A matéria é a única coisa que existe para o materialista. Não há outra realidade. Por exemplo, a espiritual. Não existe realidade espiritual, portanto, não existe milagres, não existe intervenção ou intervenções, né, feita por um Deus que estaria fora, né, do universo material. Tudo se resume ao universo físico e material. A realidade que existe para o materialista é a realidade física, material. Pois bem, esse é um ponto. O ateísmo, ele vai partir do pressuposto que não há Deus, principalmente ou sobretudo um Deus pessoal, um Deus que se revela, como aquele que a gente vê no Gênesis capítulo 12, se revelando a Abraão, e a partir dali se revelando várias vezes nas Escrituras e de uma forma especial em Cristo Jesus, a revelação máxima de Deus, que é Cristo Jesus. A Bíblia diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Para o ateísmo e o materialismo não existe isso, eles não acreditam nisso. Então isso é importante a gente ver esses pressupostos aí, tá bom, pessoal? As raízes do materialismo e do ateísmo. Que raízes, o que está por trás, né, de uma corrente filosófica que admite a matéria como a única realidade existente? O que está por trás de uma corrente filosófica que nega a existência de Deus, do sobrenatural, de milagres? Nós colocamos aí que, em primeiro lugar, é o pecado. O pecado, ele endurece o coração. O pecado, ele cega, né? Então, o pecado, ele está aí na raiz de toda a corrente filosófica, né, que nega a realidade espiritual, nega a existência de Deus, ou que acredita que a única coisa que existe é o mundo material. Então, dessa forma, a gente vê que a incredulidade é algo terrível, que é uma consequência do pecado. O pecado, ele afastou o homem de Deus, alienou o homem de Deus, endureceu o coração do ser humano para não ver aquilo que é óbvio, que seria visto de uma forma até natural, mas ele não consegue ver porque o pecado endureceu. A outra razão aí que nós colocamos é a cegueira espiritual. Você observa que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios 4:4, Deus deste século, que é uma referência ao diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. Veja só, aquele incrédulo que já é caído pelo pecado, o diabo ainda passa uma venda nos seus olhos, para ele não enxergar as maravilhas de Cristo, as maravilhas do Evangelho. Então isso é a base, é o que está na base, é a raiz desse distanciamento das coisas sagradas, do divino, de Deus, né, daquele Deus que se revelou. Tá bom, pessoal? Então nós temos aí as raízes do materialismo e do ateísmo, né, que nós colocamos aí como consequência do pecado, e a cegueira espiritual. E falando aqui dos pressupostos, de uma forma mais específica, pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas, que é o ponto 3, nós temos aí a negação da existência de Deus, a negação de que o homem é um ser singular. Isso é importante, não é verdade? Tanto o materialista como o ateu, eles negam, né, a existência de Deus, como nós já pontuamos aqui. Mas deixa eu ler um pouquinho aqui para nós vermos. Como vimos, o materialismo e o ateísmo consideram a matéria como a única realidade possível. Por isso, evidentemente, que
tanto um quanto o outro tem como pressupostos de suas crenças convicções, a ideia de que Deus não existe. Nesse caso, ambos dizem se firmados em provas científicas para negar a existência de Deus e das demais verdades espirituais. Então nós vemos aí que é a negação da existência de Deus, né? É um princípio fortemente que está por trás de uma doutrina materialista. Olha, se a matéria é a única realidade existente, que lugar Deus vai ter dentro dessa corrente filosófica? Não vai ter espaço, não é verdade? Da mesma forma, eles negam que o homem é um ser singular. Isso é importante, porque a Bíblia parte aí de um pressuposto bíblico, né? O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Isso a Bíblia afirma categoricamente, a gente vê no Gênesis 1, 26 a 28. Isso torna o homem, o ser humano, vamos dizer, um ser especial. Aqui não tem nada a ver com esse humanismo que está por aí, que coloca o homem como centro do universo e nega a realidade de Deus. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando daquele ser criado, que Deus criou, a sua imagem e semelhança. Isso, de fato, é importante, porque quando você tira esse princípio, você coloca o homem apenas como um ser melhorado na escala evolutiva. A escala evolutiva, que o homem veio da evolução. Infelizmente tem teólogos aí até de renome que já crê nessa evolução teísta, e nega esse aspecto criacionista de Deus, né? O que diz aí o processo evolutivo? É que o homem vem aí de um caldo primitivo, de um protozoário, ou de um ser unicelular, de uma ameba que evoluiu, de um chimpanzé que perdeu a cauda, e vai evoluindo, se aperfeiçoando, né? Segundo aí os princípios da doutrina de Darwin. Mas isso não casa com o registro bíblico, e nós queremos chamar atenção para isso. Nós cremos que Deus criou o homem como um ser a sua imagem e a sua semelhança. Isso coloca o homem como um ser espiritual e um ser moral. Isso é importante a gente tratar aqui e colocar. Então, nesse aspecto, o homem é um ser singular. É um ser singular. O que mais? Respondendo ao materialismo e ao ateísmo, nós colocamos aí que uma forma de responder a essas correntes filosóficas é afirmando as verdades da Bíblia. Primeiro, nós temos que nos firmar na palavra de Deus, naquilo que as Escrituras norteiam como princípio a ser vivido. Então nós colocamos aí a palavra de Deus. Nós entendemos, como diz o texto de Hebreus 11:3, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O universo aí foi criado pela palavra, né, de Deus, fazendo uso correto da razão. Olha, nós não podemos negar o valor da razão, que nós somos seres racionais, que temos capacidade de pensar. Nós não podemos negar isso. Nós devemos fazer o bom uso da razão. O que nós colocamos aqui? O ateísmo e o materialismo dizem recorrer ao uso da ciência para fundamentar seus pressupostos. Contudo, convém dizer que aquilo que eles denominam de ciência, na verdade, é um cientificismo, ou seja, a ciência usada fora de seus parâmetros e princípios para confirmar uma crença ou ideologia já previamente adotada. Isso porque a ciência, na verdade, não nega a existência de Deus, mas a confirma. Pessoal, mais uma vez, eu quero chamar a atenção para você, para o livro de apoio. Aqui na lição bíblica, a gente escreve a lição bíblica pensando na pluralidade, né, que nós temos dentro do universo evangélico, e a gente esboça uma lição de forma bem mais simples para alcançar os mais simples, que precisam aprender a palavra do Senhor.
No livro de apoio, a gente alarga esses comentários, como no caso do ateísmo e do materialismo. Eu fiz um comentário mais exaustivo, inclusive com fontes históricas documentadas, como os nossos pioneiros das Assembleias de Deus encaravam o materialismo, né, conforme ele assumia a vertente aí do marxismo ou do neomarxismo que surge depois. Por isso, no livro de apoio, eu fiz uma discussão mais aprofundada sobre o pensamento, não é, de Karl Marx, aí, o pai desse materialismo, tanto histórico como dialético. Isso eu estou falando aqui em termos de filosofia, e como isso influenciou a cultura, as sociedades, regimes, né, e ainda hoje influencia, e como tem influenciado. Então eu coloquei aí uma exposição, nós vamos falar do neomarxismo da escola de Frankfurt, aí da década de 30, o livro de apoio vai contemplar isso, bem como eu fiz uma exposição mais detalhada da filosofia materialista, né, de Antônio Gramsci. Gramsci foi um filósofo, né, um ideólogo italiano, né, que desenvolveu o que posteriormente nós vamos chamar aí de marxismo cultural. Né? Alguns negam essa existência desse marxismo cultural, principalmente quem está defendendo esse tipo de ideologia, mas na verdade ele existe. Então no livro eu fiz uma pesquisa mais detalhada, eu queria que você conferisse o livro de apoio, que vai servir para lhe orientar, não é simplesmente debater ideias, mas mostrar como os pioneiros, né, pentecostais pensavam sobre esse assunto e como hoje nós seguimos também os seus passos na defesa da verdade do Evangelho. Tá bom, pessoal? Nós vamos ficar por aqui, agradecendo a todos pela atenção e voltaremos em outra lição bíblica. Que Deus abençoe a todos. O maior evento de educação cristã do Brasil está de volta. 10º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 2 a 5 de novembro em Fortaleza, Ceará. Inscrições pelo site cned.com.br. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Apoio CGADB.